Damos graças, Senhor, Aleluia. porque Ele tem te concedido mais esta oportunidade, amém? Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Santo, santo. Glórias a Deus, aleluias. Oh, glória a Deus. Deus fiel, Deus grande, aleluias. Deus é fiel, tu não honra e toda glória dada ao nosso Deus. Glória a Jesus, aleluias. Grande Deus de poder, quem está feliz, quem está na casa do Senhor, pode ir adorando, pode engrandecer o nome do Senhor, aleluia, porque o Senhor diz assim: todo aquilo que tem fôlego, louve o nome do Senhor, aleluias. Eu vou ler o versículo da palavra do Senhor, já estarei também louvando o nome do Senhor. Grande Deus de poder. Livro de Isaías, no capítulo 3, o versículo 16, ele diz assim: diz, ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares imprudentes, quando andam como os que dançando, cascavelando com os pés, aleluia. Deus falando a respeito das joias, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor, aleluia. Deus é tremendo. Glória a Jesus, aleluia. Louve ao Senhor, que você não souber em espírito de oração, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Ele está aqui para nos abençoar nesta noite, aleluia. Deus fiel, Deus glorioso, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Elevo a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao que tu plantar de cada pé, e coloca a luz, porém tão cruento, e no teu fim afirmo a minha fé. Não minha alma canta-te, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. A minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando eu penso que tu não combate, teu filho amado fora longe de mim. Meu coração, que nele tu ganhaste, transporta a paz, que amor que não tem fim. A minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo clamar no meu portanto, via do céu, se eu buscar no mar eterno, eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus, louva o Senhor com as palmas, aleluia. Porque grandioso é o Senhor. Deus é grandioso em nos abençoar. Deus é grandioso em responder a nossas orações, aleluia. Conforme nós adoramos, a janela do céu derrama bênção, graça sobre nossos filhos, sobre nossa família, aleluia. Porque se Deus não nos abençoar, quem há de nos abençoar, aleluia. Louve ao Senhor, engrandeça, porque a bênção é de graça, porque Deus, Ele requer de nós o nosso coração quebrantado. Deus, Ele quer um louvor de alma e espírito, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glorioso é o nome do Senhor, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Santo, santo é o Senhor. A minha alma estava longe dos caminhos, meu Senhor. Eu era pobre, meu giro, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus, Jesus estendeu a sua mão. Ele estendeu a sua mão para mim. Eu levo teu dia, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu sua mão para mim.
Santo é o Senhor. Agora me regocijo, enquanto assim que na terra está em vossa sociedade. Pois são eles projetos do perigo e do mal. Ele estendeu a sua mão para mim. Então Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louve ao Senhor nas palmas, engrandeça o nome do Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer um minuto de oração a respeito dos pedidos, aleluia, de oração, aleluia, para que Deus venha fazer o milagre, Deus venha honrar, aleluia, a nossa fé. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Aqui, Senhor, nos pediu de oração. Deus que conhece o profundo e o escondido. Realiza, Senhor, uma obra grandiosa. Realiza, Senhor, um milagre grandioso. Confirma a obra da libertação, Senhor. Porque Tu tens poder para curar, para libertar, Papai, para transformar o mais vil pecador. Em nome de adoração, aleluia. Confirma, Senhor, o milagre. Confirma a libertação. Assim te pedimos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, aleluia. Podeis assentar e louve ao Senhor. Não esqueça de agradecer ao Senhor, porque Ele está na casa para nos abençoar, aleluia. Vamos cantar um corinho enquanto recolhemos as ofertas, aleluia, para abençoar na casa do Senhor. Cante assim comigo. O Deus de Eliseu é bom, multiplica o azeite da botija. Estás doente ou estás desempregado, precisando de salário para lhe sobreviver. Venha depressa, não duvides, venha ver, e o Deus de Eliseu sua botija vai encher. O Deus de Eliseu é bom, multiplica o azeite da botija. O Deus de Eliseu é bom, multiplica o azeite da botija. Se está doente ou está desempregado, precisando de salário para lhe sobreviver, venha depressa, não duvide, venha ver, que o Deus de Eliseu sua botija vai encher. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Deus de Eliseu, santo é o nosso Deus, aleluia. Glórias a Deus. Vamos nos colocar em pé, aleluias, para nós ler a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Abre vossas Bíblias no livro de Daniel. Grande Deus, vamos falar de fé nesta noite,
de um homem que prevaleceu na sua fé e que Deus deu um grande livramento, aleluia. Daniel capítulo 6, o versículo 1 a seguir, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 presidentes, que ele estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esse presidente desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel distinguiu-se deles, príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Glórias a Deus, podeis assentar, aleluia. Glórias a Deus. Santo Deus de misericórdia, eis a sua palavra, Senhor, aleluia. Porque o Evangelho é Deus, Senhor, aleluia. Tu falas, Senhor, com quem tu queres, aleluia. Se tu falares com nós hoje, Senhor, é porque tu ainda nos amas, aleluia. Santo é o nome do Senhor, Deus tremendo, Deus poderoso, aleluia. Deus fala, aleluia. Glórias a Deus. E quando Ele derrama o Espírito dele de sabedoria, o Espírito de excelência sobre a vida do homem, glórias a Deus. Aonde Ele pisar, vai ter diferença. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. E que devemos buscar ao Senhor sabedoria, devemos buscar ao Senhor incansavelmente misericórdia, porque se pedir, Deus está pronto a nos responder. Deus está de prontidão a responder aquele que busca, aquele que persevera, aquele que é fiel, aleluias. A palavra do Senhor, ele diz a respeito de um homem por nome de Daniel, aleluias. Este o qual, aleluia, ele veio como servo, glórias a Deus, foi trazido da terra distante, aleluia, juntamente com os seus amigos, os seus irmãos, Mesaque, Balaque, Abednego. Eles vieram para servir ao rei. Aleluia, porque naquele tempo o rei enviava olheiros para as terras distantes, aleluia, para saber se havia algum homem que tinha, aleluia, alguma sabedoria, que tinha dentro dos demais, aleluia, alguma coisa que pudesse oferecer ao reinado do rei, para favorecer ao rei, aleluia. Escolheram por ocasião, escolheram Daniel para servir, aleluia. E Daniel chega como servo, aleluia, e ele vai se destacando, ele, glórias a Deus, Deus coloca ele, santo é o nome do Senhor, sempre à frente dos demais, aleluia. Santo é o nome do Senhor, glórias a Deus, porque Daniel era um homem que colocava Deus em primeiro lugar, colocava Deus à frente de tudo, e ele, sempre que acontecia algo, ele agradecia, aleluia. Ele agradecia quando tinha vitória, e ele agradecia também pelas lutas, aleluia. Então, por se destacar, aleluia, glórias a Deus, o rei Dário, ele estava diante do seu mandato, aleluia, ele estava se desgastando muito. Tudo o que acontecia sobre aquelas regiões,
Glórias a Deus, era somente ele que tinha que resolver, aleluia. Certo dia, glórias a Deus, ele decidiu que ia colocar homens à frente para que pudesse resolver os problemas, para que pudesse ser poupado. Homens que tivessem capacidade para resolver, para que não precisasse chegar até ele, aleluia. Ele levantou então o rei Dário, 120 presidentes, aleluia. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus. E dentre desses presidentes que foi levantado, ele escolheu 3. Glórias a Deus. No dia de hoje seja ministro. Santo é o nome do Senhor. Naqueles tempos ele colocou, glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Colocou como príncipe. Santo é o nome do Senhor. E dentre desses 3 príncipes que o rei escolheu, Daniel era o qual resolvia as coisas com facilidade. Ele tinha tremenda facilidade, porque sobre ele havia o Espírito de Deus. Havia sobre ele o temor de Deus, aleluia. Então, o rei queria colocar Daniel como o principal dos príncipes, para que ele pudesse ordenar o que podia ser feito e o que não podia ser feito, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Amados e queridos, nós temos que ter em mente que quando Deus nos coloca numa posição acima dos demais, se aqueles demais não estiverem o consolador do seu coração, que não estiver diante da graça do Senhor, para compreender o querer do Senhor, aleluia, eles sentirão inveja, eles sentirão, glórias a Deus, que não é a posição que eles tinham que estar, seria eles que tinham que estar, porque Daniel, trazido de uma terra distante, ele vem para terras estranhas e começa a prosperar, começa a ser colocado em postos que aqueles que tinham muito tempo ali não conseguiram ainda, aleluia, mas o poder de Deus era sobre a vida de Daniel, aleluia, e a inveja, a calúnia, ou a ambição, aleluia, querendo estar no lugar que não era necessário para aqueles demais, eles começaram a cobiçar no lugar que Daniel tinha sido colocado. Ele sentia inveja, porque o rei tinha Daniel como seu amigo, o seu companheiro real. Ele confiava, ele não mentia, ele era um homem que colocava tudo primeiro na presença do Senhor para poder, aleluia, falar ao rei. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Certo dia então, aqueles presidentes, aqueles príncipes, os corações deles se injuriaram. Daí eles tentavam achar alguma coisa, eles tentavam achar algum pecado, aleluia, sobre Daniel, alguma transgressão, para que pudesse eliminar de vez Daniel, porque eliminando Daniel, eles podiam estar no lugar que ele foi colocado, aleluia, e procuraram investigar a vida de Daniel, aleluia. Daniel, servo do Senhor, aleluia, que ele não olhava para a esquerda nem para a direita, mas seguia sempre na presença do Senhor, andava sempre na comunhão com o Espírito Santo, aleluia. Deus amava Daniel, Deus amava a retidão que Daniel andava, aleluia. Por isso, tamanha ambição, por isso tamanho desejo que ele me dá, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aqueles homens com o coração tão maldoso, eles falaram uns aos outros: nós não vamos conseguir incriminá-lo, porque o homem não tem pecado, porque o homem não tem falha, aleluia. Ele é um
obediente ao rei. Aleluia, Pai. Mas para isso nós temos que achar, então, falha diante do Deus dele, Deus da adoração dele. Levantaram então decreto, aleluia. Se ajuntaram com verdades, aleluia. Com calúnias, fizeram um decreto, aleluia. Ex-presidente, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Para que durante 30 dias, homem nenhum, aleluia, levantasse adoração a Deus nenhum, aleluia, nem a homens, aleluia, que tinha que durante 30 dias adorar ao Rei, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Não sabendo o Rei que isso era para incriminar Daniel, aleluia. Oh, glórias! Santo, até onde chega a maldade do povo, aleluia. Então, fizeram o decreto só que para valer o rei tinha que assinar, aleluia. E o rei, achando que era de boa fé, assinou o decreto, aleluia. Santo é o nome do Senhor. O rei, achando que levaria vantagem, aleluia, assinando aquele decreto, não passava pela cabeça dele que era para incriminar o seu amigo, o seu companheiro, aquele homem, aleluia. Glórias a Deus, que não tinha delito, que não sabia, aleluia, ser corrupto. E o rei assinando, aleluia, eles então começaram a vigiar 24 horas a vida de Daniel. Daniel, por sua vez, ele adentrava a sua casa, glórias a Deus, aleluia, com a porta de sua casa, a janela ficava ali em frente para a rua de Jerusalém, aleluia, onde a janela ficava do nascente do sol. Daniel orava ao Senhor de manhã, Daniel orava ao Senhor à tarde, e pela noite Daniel orava ao Senhor. Então a perseguição foi tão grande que aquele povo perseguidor viu Daniel adorando ao Senhor. E era tudo o que eles queriam, era que Daniel adorasse ao Senhor, para que eles fossem condenados. Aleluia. E vindo aqueles homens então de encontro a rei, aleluia. Aleluia. Ele disse: Rei, vive para sempre, que tua vida seja longa, aleluia, com palavras enganosas, encabeçando ao rei, só que o coração estava cheio de maldade. Ele disse: Por certo, rei, o decreto que tu assinaste não pode voltar atrás. E o rei confirmou, aleluia. Portanto, durante 30 dias, não pode haver ninguém com adoração a outro Deus, a não ser diante de ti. E o rei confirmou, dizendo: Sim, eu assinaste, e é válida esta lei, aleluia. Deus é fiel. Santo é o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. E tendo assinado, aleluia, aquele decreto, o rei não podia voltar atrás. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E falaram então ao rei que Daniel não estava dando ouvido às leis, aquele decreto que foi assinado pelo rei, aleluia. Glórias a Deus. No momento, aleluia, o coração do rei, Deus é fiel, aleluia. ele ficou muito triste em saber que o decreto que ele assinou estava naquele momento condenando. Glórias a Deus. O seu homem mais fiel a ele estava condenando, aleluia. Glórias a Deus. Aquele homem que não sabia mentir, aquele homem que tudo que o rei colocava nas mãos dele se prosperava, mas prosperava porque ele tinha a bênção do Senhor sobre ele. Ele tinha o olhar de Deus sobre ele. Tudo que ele fazia era próspero, e aquilo causava inveja. Por isso que eles queriam destruir Daniel, aleluia. Eles não se conformavam, aleluia. Tinha problemas para ele resolver.
E ele primeiramente apresentava ao Senhor, logo em seguida era fácil para se resolver, não tinha problema que não se resolvesse, aleluia, o rei o amava, mas naquele momento não teve o que ele fazer, aleluia. Quando o rei soube que eles queriam condenar Daniel, glórias a Deus, a palavra do Senhor nos diz que o rei, ele se entristeceu, glórias a Deus, e ele tentou de todas as formas livrar Daniel daquela cova, aleluia, porque eles eram muitos parceiros, muito amigos, aleluia, e ele sabia que o Deus de Daniel é que ia prosperar, aleluia, glórias a Deus. Muitas das vezes Deus nos abençoa tanto que nós investe, aleluia, os nossos, até mesmo nossos antequeridos, glórias a Deus, eles vão sentir inveja, aleluia, porque a bênção do Senhor se derrama de tal forma sobre a nossa vida, e eles não conseguem entender, aleluia, porque aos olhos dos homens é incompreensível, aleluia, porque nós, no particular, nós falamos com o Senhor, no particular, nós derramamos a oferta do Senhor, e Deus, da sua infinita misericórdia, aleluia, Ele nos coloca sobre a sua bênção, aleluia, glórias a Deus. Então, vendo que estava assinado o decreto, aleluia, glórias a Deus, ele pede para que chame Daniel, aleluia. Não tinha para onde fugir, não tinha como revogar, aleluia. E logo que depressa chamaram Daniel, aleluia. E Daniel estando ali à fronte da cova dos leões, leões famintos, glórias a Deus, que podia devorar muito rápido demais, antes de chegar embaixo, aleluia. Mas o rei fala para Daniel, aleluia. Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. O rei, ele não era crente, mas ele sabia que o Deus de Daniel não ia levar, aleluia. Então jogaram Daniel na cova, aleluia. Glórias a Deus, a palavra do Senhor diz que colocaram uma pedra na tampa, na boca daquela cova. E todos aqueles ministros, aqueles presidentes selaram juntamente com o rei, para que ninguém pudesse abrir. Glórias a Deus ao determinado tempo. Santo Deus. E foram então para suas casas, aqueles homens maldosos esperando que Daniel fosse devorado, fosse destruído, porque eles sendo destruídos, eles podiam alcançar o lugar que Daniel tinha alcançado pela graça do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz que o rei, ele se entristece tanto com aquele ato, o acontecido. Glórias a Deus, aleluia. Fala que ele foi para o seu palácio, que naquela noite ele jejuou, aleluia, e não aceitou nenhum tipo de cantoria. Ele dispensa, aleluia, os instrumentos musicais e ficam em espírito de oração, pensando, pedindo para Deus que salvasse Daniel, aleluia, que não deixasse que ele morresse, aleluia. Então a noite, aquela noite gostosa, e aleluia, o coração do rei aflito, o sono não vem ao rei, ele passa a noite clara, aleluia, pensando que o seu amigo foi, aleluia, glórias a Deus, foi punido injustamente. Glórias a Deus, porque o homem reto, correto diante de Deus e correto perante os homens, condenado de forma tão cruel, aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus, quando ele envia o escape,
Não há nada que possa impedir o livramento do Senhor. Glórias a Deus. Se você está a sua vida diante de Jesus, aleluia, você não pode temer, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Se você anda vigiando, se você anda em oração, não temas, porque Deus pode não tirar você da cova, mas Ele não permite que os leões te devorem, aleluia. Deus pode, aleluia, permitir que você passe pelo vale, pelo abismo, glórias a Deus. Mas se você guardar a fé, se você guardar a palavra do Senhor no seu coração, o livramento vai acontecer, aleluia. Glórias a Deus, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece não só você aqui na igreja, mas Deus conhece você aonde você está, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Foi por isso que Deus livrou Daniel, aleluia. E pela manhã bem cedinho, o rei, glórias a Deus, a palavra do Senhor diz que ele corre em direção à cova, aleluia. Glórias a Deus, ele ainda aflito, ele ainda com o coração, aleluia, apertado. A palavra do Senhor diz que ele chegou lá, e aleluia. Aí ele dizia, aleluia, santo é o nome do Senhor. E chegando à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, glórias a Deus. E falando o rei, disse a Daniel, ele não disse Daniel meu servo, ele não disse Daniel meu concubino, meu ministro, ele disse Daniel, servo do Deus vivo, aleluia. Grande Deus, porque através de Daniel, aleluia, até o rei se converteu ao Deus vivo. Ah, Deus poderoso, porque através de você, meu querido, aleluia, Deus pode converter pessoas que nós não imaginamos. A nossa mente é tão pequena, tão fechada diante da grandeza de Deus, aleluia. Através de você, aleluia, Deus pode converter, aleluia, aquele seu amigo, aquele sua amiga, aleluia, porque eles vão ver sobre ti o milagre de Deus. Eles vão ver sobre a sua vida o resplandecer, aleluia, um brilho especial, aleluia, provindo do Senhor, uma bênção, uma alegria, que aqui no mundo ninguém tem, mas só tem aqueles que Jesus Cristo habita em seus corações, aleluia. Então o rei disse, aleluia, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-lhe o caso de Deus, a quem tu continuamente serves, tenho podido livrar-te dos leões, aleluia. E dizendo isso, aleluia, uma voz lá no fundo da cova, aonde foi jogado aos leões, aleluia. Daniel falou ao rei, aleluia, ó rei, vives para sempre. O meu Deus enviou anjos e fechou a boca dos leões, para que, aleluia, glórias a Deus, aleluia, fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum, aleluia. Santo é o nome do Senhor. A diferença, aleluia, de andar na comunhão, aleluia. Glórias a Deus. Nós temos que ter uma vida, aleluia, de portas abertas, de janelas abertas, para que o mundo nos enxergue, aleluia, para que o mundo veja que nós temos uma vida espontânea, uma vida que é voltada somente para Deus, aleluia. Apesar das circunstâncias da vida, apesar dos problemas da vida, nós temos que manter a fé,
nós temos que nos manter firme, com o coração voltado para o Rei da Glória, aleluia, para que na hora que nós entramos em tribulação, na hora que nós entramos, aleluia, em conflito com os adversários terrestres, Deus, na sua infinita misericórdia, está pronto para responder, aleluia, porque Ele não vai encontrar em nós, aleluia, aleluia, pecado algum, porque o sangue dele purifica nós dos pecados, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor ainda continua dizendo, aleluia, que o rei muito se alegrou e mandou imediatamente que tirasse Daniel da cova, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus de poder, aleluia. Deus é tão tremendo, aleluia, que Ele reverte, glórias a Deus, a perseguição em bênção. Deus reverte, aleluia, a tua tribulação em vitória, aleluia. Se você perseverar, aleluia, em oração, na comunhão, aleluia, então o Rei ordena que todos aqueles, aleluia, que acusou Daniel devidamente, aleluia, fosse jogado, assim como Daniel na cova dos leões, aleluia. O poder de Deus resplandeceu, aleluia. A glória do Senhor, aleluia, fez justiça para Daniel. Daniel não precisou se exaltar diante dos homens para ser engrandecido, mas quem naquele momento foi exaltado não foi Daniel. Naquele momento, o nome do Senhor Deus vivo, Deus Todo-Poderoso foi exaltado na vida de Daniel, aleluia. O rei ordena que chama todos aqueles que condenaram injustamente Daniel, fosse jogado na cova do leões. E jogando então aquele povo que condenou Daniel na cova dos leões, a palavra do Senhor diz, aleluia. Santo é o nome do Senhor, que até os ossos daquele pessoal foram esgraçaiados antes mesmo de chegasse no chão. Imagina o tamanho do milagre que Deus realizou na vida do servo dele, aleluia. Que aquele povo, antes de chegar ao chão, foram devorados, até os ossos foram desgraçados, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Deus é fiel. Se nós perseverarmos, aleluia, Ele faz justiça por nós. Não precisamos nos alterar, não precisamos nós ignorarmos a ninguém. Basta manter uma vida em oração. Basta mantermos a fé no nosso Senhor, que Ele vai prover bênçãos para conosco, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E por causa da sinceridade de Daniel, glória a Deus, por causa, aleluia, Daniel tinha um contato, tinha uma amizade muito grande com o Espírito Santo, aleluia. E por esse motivo, aleluia, o rei se converte ao Senhor, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Olha só o que o rei decretou, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. O rei Dário escreveu a todos os povos e nações, gente de diferentes línguas e nações, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Que moram em terras, moram em toda a terra, a paz seja multiplicada, aleluia. A minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, aleluia. O rei se converte, aleluia, pelo milagre acontecido, aleluia. Santo é o nome do Senhor, e Ele abre um decreto, aleluia, que aonde o governo dele chegasse, aleluia, todos os povos
tinha que se dobrar, tinha que temer e tremer diante do Deus que realiza caridades, de um Deus que respondia, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. E muita gente se converteu, aleluia, diante do grande poder do nosso Senhor, aleluia. Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o rei dizia, aleluia, esse Deus livra, salva, opera sinais de maravilha nos céus e na terra, aleluia. Ele livrou Daniel do poder das garras do leão, aleluia. E esse mesmo Deus, aleluia, que o rei creu, aleluia, nós temos que também estar diante dele em oração. Glória a Deus, sempre crendo na resposta, na provisão, aleluia, porque Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele nos responde no momento em que nós achamos que é impossível, naquele momento que nós achamos que não tem solução. Aleluia. O momento que todo mundo trai você, todo mundo te abandona, e você fica, aleluia, sozinho, só você e Deus. Mantenha sua fé, mantenha o seu coração firmado na rocha. Não, anda. Aleluia. Aleluia. No momento que Daniel sabe desse delírio que fizeram contra ele, ele não ficou triste, apenas foi para a sua casa, dobrou o seu joelho e apresentou os céus. Aleluia. Daniel, aleluia, ele apresentava todos os problemas a Deus primeiro. É por isso que Deus resolvia com facilidade para ele, aleluia. As cadeiras têm nas E nesta noite, Deus fala conosco, aleluia, para nós colocarmos o Senhor à frente, porque Ele tem poder, aleluia, de livrar, de salvar, aleluia. Ele tem poder tanto no céu quanto na terra. Basta que nós confiamos. Coloque o Senhor à frente, aleluia, porque os nossos pensamentos são muito pequenos diante do que Deus quer realizar, aleluia. Deus quer fazer uma promessa grandiosa sobre a nossa vida. Bastamos que entregarmos o nosso coração, aleluia, para que a obra seja completa. Temos que adorá-lo, mesmo na luta, mesmo nas perseguições, aleluia, porque Ele é um Deus que nos honra, Ele é um Deus que nos livra, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. E ele de Daniel, porque prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Deus quer que nós seja perseverante, aleluia. Que nós nunca desanime, aleluia. Que nós, aleluia, colocamos Deus à frente de tudo. Está difícil, aleluia. A cruz está pesada, aleluia. Convide Jesus para caminhar com você. Convide Ele para ser o seu amigo, o teu ajudador, porque eu tenho certeza, se você colocar o teu caminho sob os cuidados do Senhor, tudo se tornará mais fácil, aleluia. Deixe Ele guiar por você, deixe Ele ir à frente, porque a batalha com Jesus se torna vitoriosa, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta noite, para que Ele venha falar ao nosso coração mais e mais, para que nós podemos compreender a palavra, aquilo que Ele quer conosco, aleluia. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, meu Deus, por esta palavra. Papai querido, nós não conseguimos ainda compreender o teu querer, papai, aleluia. Abre, Senhor, nossos olhos espirituais, aleluia. Nos refaça, Senhor, aleluia, da maneira, Jesus, que te agrada, o Deus de poder, para que nós venhamos a te adorar, Jesus, da
da maneira que te agrada. Podemos te adorar em espírito e em verdade, Papai. Deus de poder, fique conosco, Senhor, nos abençoando. Livra, Senhor, de todo perigo. Oh, Pai, assim como o Senhor livrou Daniel, aleluia. Livra-nos, Senhor, aleluia, nesta noite. Livra nosso parentesco, ó Senhor, porque Tu tens poder, Papai. Tu és grandioso, ó Deus. Olhe para nosso coração, meu Deus, voltado para Ti neste momento. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Não deixe, Senhor, para que volte de mãos vazias, mas que volte, Senhor, abençoado, certo da vitória da Tua bênção. Em nome do Teu Filho Jesus, confirma a bênção, a vitória. Amém, Jesus, aleluia. Podeis assentar, glórias a Deus. Louve ao Senhor com as palmas. Só quero passar aqui a oportunidade ao pastor, aleluia, que estará orando ao Senhor, aleluia, pelos dons do Espírito Santo. Louve ao Senhor com as palmas, aleluia, e engrandeça a Deus poderoso. Todos digam glória a Deus. Salve todos com a paz do Senhor. Deus, Ele está aqui, toda a honra e toda a glória dada ao nosso Deus. Aleluia. Vamos fazer oração a Deus, que o Senhor nos abençoe, guardados da vitória. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, que estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, clamando por misericórdia. Meu Deus, vai levar a Tua igreja, abençoe de uma maneira tremenda e de maneira especial. Oh, Jesus, eu creio na revelação que vem do Senhor. Eu creio na vitória que vem dos céus para nossas vidas. Abençoa cada irmão que está, aleluia, meu Deus, da saúde, da livramento, da escala. Meu Deus, eu creio no milagre. Venha realizar, proteção da sua vida, cura de vidas e libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém? E amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus, que Ele já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir o Rei da Glória. Aleluia. Glorifique e exalte o Senhor. Pode sentar com as palmas por Jesus. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus. Aleluia. Pode sentar, irmão Jesus. Todos digam glória a Deus. Eu oro aqui por duas pessoas que tiveram o Espírito Santo de Deus. O Senhor abre porta para vocês. Duas pessoas que tiveram o Espírito Santo de Deus. O Senhor abre porta para vocês. Aleluia. Essas duas pessoas, as pessoas que tiveram o Espírito de Deus, vão pegar para a certa vitória do Senhor. Aonde está outra pessoa que me confirme no Senhor? Eu não insisto. Deus abre porta para vocês. Uma pessoa já levantou as mãos. Não me confirme o Senhor. Deus recebe lá, minha irmã. Pode aplaudir o Senhor. Pode glorificar Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Olha que ainda por uma pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus, o Senhor entra e providencia algo na sua vida. Algo que está amarrado, o Senhor te dá vitória. Recebe, meu irmão, recebe. Pode aplaudir o Rei da Glória. Todos digam glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Deus, Ele está aqui. Toda honra e toda glória dada ao Senhor. Eu oro aqui por uma pessoa que revela o Espírito de Deus. O Senhor dá livramento para parente seu. Livramento para parente seu. Assim que revela o Espírito Santo. Recebe, minha irmã. Pode aplaudir o Rei. Aleluia. Todos digam glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. A última pessoa que revela o Espírito Santo de Deus, o Senhor dá livramento para você de uma picada de um bicho peçonhento. O Senhor te dá esse grande livramento aqui agora. Aonde está essa pessoa? Não me confirme o Senhor. Recebe lá, meu irmão. Pode aplaudir o Rei da Glória.
Todos digam glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tem amanhã culto de louvor. Provavelmente está aqui nosso irmão, o operador Alex, pregando a palavra de Deus, orando por nós. E Deus confirmando a bênção em nossas vidas. Venha! Domingo estaremos aqui também. Venha estar conosco no próximo domingo. Vamos iniciar a campanha domingo. Venha! Venha para nós iniciar uma campanha poderosa. Estaremos orando a Deus e Deus operando sinais e prodígios. Venha, domingo, 7 da noite. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pelo TikTok, pela internet, pelo YouTube. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volta a palavra de Deus, fazer a oração da fé. Aleluia, vem aqui fazer a oração da fé. Aleluia, todos digam glória a Deus. Ele também está fazendo aquilo. Aleluia, palmas para Jesus. Glórias a Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Glória a Deus. Nesta noite tem alguém no nosso meio, aleluia. Glória a Deus, que quer fazer que nem um rei, aleluia, se converter, se render aos pés de Jesus, aleluia, ao Deus que tem poder, aleluia, para livrar a você, livrar também aos teus parentescos. Tem alguém que quer entregar os caminhos ao Senhor e deixar que Ele trabalhe por você, que Ele lute por você. Se tiver alguém, levante a mão, glórias a Deus. Se não tiver, Deus abençoe, e vamos nos colocar em pé para nós orarmos, para que Deus nos leve sobre a graça dele, aleluia. Grandioso e eterno Deus, Papai querido, estamos agradecidos a Deus porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos exortado, o Senhor, aleluia, não desampara os seus. E se o Senhor exorta é porque o Senhor ama, aleluia. Que o Pai corrige o Filho que Ele ama, aleluia. Santo Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, aleluia, por este culto maravilhoso, por o Senhor ter nos abençoado, aleluia. Leva-nos, Senhor, diário debaixo das tuas bênçãos, ó Pai querido, nos livrando de todo mal, nos livrando, Senhor, aleluia, de acidente, nos livrando, Senhor, do homem violento, Papai querido, cuida de cada um, ó Pai, Santo Deus, Deus que livra, Deus que cura, aleluia, nos leva, Senhor, na paz, aleluia, te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém, glórias a Deus. Diga-se comigo, a paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, que Deus nos abençoe.